Oi, gente, tudo bem? Esse é o nosso quarto vídeo do Sem a Dúvida. O tema dele é infiltração e método do SCS. Vocês vão ver que é um vídeo mais curto, porque também é uma parte mais curta da matéria. Então, primeiramente, o que é infiltração? Infiltração é a parcela da precipitação que infiltra no solo. Então, precipitação, lembrando, não é necessariamente só chuva, né? Existem outros tipos de precipitação, mas o importante é que a precipitação, ela representa a entrada de água na bacia hidrográfica. Então, a infiltração é o quanto dessa precipitação, quanto dessa entrada de água infiltra no solo. Como que a gente pode caracterizar a infiltração? Uma primeira caracterização é em relação à taxa de infiltração. O que é a taxa de infiltração? É a intensidade com que a água vai entrar no solo em um determinado instante. Então, essa taxa de infiltração, ela pode ser instantânea, calculada em um determinado instante. Como ela é uma intensidade, ela é a altura de água de infiltração dividida pelo tempo. Assim como a gente viu para precipitação, também tinha intensidade de precipitação. Também a gente pode calcular a taxa de infiltração média durante um intervalo de tempo. Outra informação importante seria a infiltração acumulada. A taxa de infiltração é quanto infiltra por unidade de tempo. A infiltração acumulada seria, de fato, a altura total, ou seja, o volume total de água que infiltra em um intervalo de tempo. Então, a unidade seria de altura equivalente milímetros, e não de altura por unidade de tempo. Se a infiltração é uma parcela da precipitação, a intensidade da precipitação vai influenciar também a intensidade da infiltração, que seria a taxa de infiltração. E relacionando a intensidade de precipitação, ou seja, a intensidade com que entra a água na minha bacia e a intensidade com que essa água infiltra, a gente tem o escoamento superficial direto, que é o quê? O restante. Quanto da água que entra não infiltra no solo. Então, relacionando a intensidade de precipitação com a intensidade da infiltração, a gente consegue saber quanto da água não infiltra e vira escoamento superficial direto. Quais são os fatores que influenciam a infiltração? A umidade do solo, como eu comentei no vídeo anterior. Então, o quanto aquele solo já está saturado no momento em que começa a chover vai influenciar o quanto aquele solo tem capacidade de absorver água, certo? A própria precipitação e o que é relacionado à precipitação? A quantidade de chuva, ou seja, o volume de precipitação, a intensidade com que esse volume chega na nossa bacia e a duração da precipitação. E também, adicionando aqui, a distribuição temporal da precipitação, como a gente viu no vídeo anterior. O tipo do solo, a gente também já comentou isso no segundo vídeo sobre bacias hidrográficas, mas o tipo do solo, se ele é arenoso, se ele é argiloso. A declividade do terreno, porque a declividade do terreno influencia na velocidade do escoamento, e se a água escoa de forma muito rápida, o solo, às vezes, não consegue assimilar essa água e fazer com que, de fato, ela infiltre. Se a velocidade é muito alta, a infiltração é menor. Qual a importância da infiltração? A infiltração da água no solo, ela é responsável pelo crescimento da vegetação, né? A vegetação capta a água do solo, ou seja, a água que infiltra no solo. Ela é importante também para a recarga de aquíferos, ou seja, a recarga da água subterrânea, ela vem exatamente dessa parte da água que infiltra no solo e recarrega os aquíferos. E esses aquíferos são responsáveis pela manutenção das vazões dos rios em períodos de estiagem. Os rios, muitas vezes, eles são abastecidos não só pela quantidade de água que chega da precipitação, ou seja, o quanto chove e escoa chegando até o rio, mas também por um abastecimento da água subterrânea. Então, se a infiltração, a água infiltrada, recarrega o aquífero, e o aquífero, às vezes, abastece o rio, a infiltração, consequentemente, né, abastece o rio também nos períodos em que a gente tem menores precipitações. E ela reduz o escoamento superficial direto, que é o responsável pelas inundações. Então, quanto mais água infiltra no solo, menos água eu tenho escoando superficialmente no meu terreno. Então, eu diminuo a intensidade ou até a ocorrência de inundações.
A medição de infiltração, como que ela é feita? Eu acredito que deve ter mais de uma forma de se fazer, mas o que a gente viu no curso foi o filtrômetro de duplo anel. O que é o infiltrômetro de duplo anel? Ele é um equipamento que tem 2 anéis, aqui a gente está vendo um corte, mas isso aqui seria circular, e a gente posiciona esse infiltrômetro no solo, enche ele de água e mede a taxa, mede a taxa de decaimento da coluna d'água nesse anel central. Ou seja, a gente vai medindo com que velocidade a água, essa coluna d'água está caindo, ou seja, se está caindo é porque está infiltrando no solo. Então, com isso, a gente consegue medir a taxa de infiltração. Por que existem 2 anéis? Para tentar, de alguma forma, minimizar possíveis erros que a gente pode ter pelas paredes aqui, certo? É mais ou menos isso. Então, entrando agora já direto no método do SCS, o método Soil Conservation Service, o que esse método o que ele permite? Ele permite que a gente separe, que a gente diferencie, a partir de um evento de precipitação, quanto dessa precipitação, ou seja, quanto dessa entrada de água, vai infiltrar ou vai virar escoamento superficial. Então, ela ajuda a gente a determinar o hidrograma de cheia de projeto. O hidrograma, ele vai ser justamente as vazões de escoamento superficial que vão ser gerados, além da alimentação pelo aquífero, como eu falei, que é chamado escoamento básico, que eu vou comentar melhor no próximo vídeo, mas também do escoamento superficial direto, que vem da precipitação. Então, esse método vai permitir que a gente diferencie quanto da precipitação vira escoamento superficial direto, que é o nosso hidrograma, ou seja, a nossa vazão. Então, a partir de um evento de precipitação, eu vou dividir entre precipitação efetiva, ou seja, efetiva é aquilo que vira vazão efetivamente, certo? Essa é a nomenclatura, como eu falei, a hidrologia tem um vocabulário próprio, e a gente chama de precipitação efetiva, aquilo, ou seja, aquela parcela da precipitação que vira vazão de escoamento superficial direto. Então, a gente vai separar precipitação em precipitação efetiva, ou altura excedente de precipitação, também é um termo usado, e infiltração. Com isso, a gente consegue obter o nosso hidrograma de escoamento superficial direto. Então, qual que é a equação do método do SCS? A altura de chuva excedente, como eu falei, que seria essa precipitação efetiva, ela é calculada por altura de chuva, P, então, milímetros, menos 0,2 vezes S é um parâmetro desse método do SCS, ao quadrado, dividido por altura de chuva mais 0,8 S. Isso é usado para quando a precipitação, a altura de chuva, é maior que 0,2 vezes esse parâmetro S. Quando a nossa precipitação é menor que esse valor, a gente considera que a altura excedente é zero. O que significa fazer isso? Significa que a gente está dizendo que existe aí uma capacidade de infiltração do solo que consegue absorver sempre, a todo momento, 0,2 vezes esse parâmetro S. Então, se chove até esse valor, o meu solo consegue, com certeza, fazer isso infiltrar. Então, a altura excedente, que seria o que fica na superfície, vai ser zero, porque vai infiltrar tudo, certo? Então, quando a gente tem uma precipitação, uma altura de chuva menor que esse valor, a altura excedente é zero. E agora, falando um pouco mais sobre esse parâmetro S. Então, a gente tem o parâmetro S e o parâmetro CN. E eles são relacionados por meio de uma equação também desse método do SCS. Então, para o cálculo da altura excedente, como vocês viram, a gente usa o S. E o S é relacionado com o CN, que é o Curve Number. O que esse número nos diz? Ele é... não tem... Aqui. Ele é um indicativo de quanto da precipitação infiltra no solo. Então, se eu tenho em um limite, em um extremo, um CN igual a 100, eu estou considerando que a infiltração é zero, ou seja, tudo aquilo que chove vai ficar e vai escoar superficialmente, porque eu tenho um solo super impermeabilizado, completamente impermeabilizado. Se eu tenho um CN
0... Uai, eu não coloquei aqui, gente, desculpa, acho que eu devo ter apagado, mas se eu tenho um CN0, seria o outro oposto, ou seja, infiltra tudo. Então, CN igual a 100, infiltra 0, porque meu solo é super impermeabilizado. Se o CN é 0, infiltra tudo, ou seja, meu solo não é nada impermeabilizado. E, bom, o CN é o parâmetro que a gente usa para caracterizar a impermeabilização do solo, enquanto o S a gente usa nesse cálculo, por isso que, geralmente, o dado é o CN, e a partir do CN a gente calcula o S. A partir do S a gente calcula a altura de chuva excedente ou precipitação efetiva. E o CN, ele é também super relacionado ao uso e ocupação do solo, como eu comentei anteriormente, acho que no primeiro vídeo eu falei bastante sobre uso e ocupação do solo. Então, se eu tenho um uso do solo urbano, por exemplo, a gente sabe que a impermeabilização do solo é muito mais alta do que um uso do solo de floresta, como eu mostrei naquela imagem no primeiro vídeo. Então, o CN é importante que a gente também entenda o que ele significa. Um CN alto significa que eu tenho um solo mais impermeabilizado. Então, agora, indo direto para o exercício, deixa eu abrir aqui. Aqui. Então, no exercício que vocês fizeram, a gente calculou, antes de resolver qual é a parcela da chuva que vira altura excedente, ou seja, que vira escoamento superficial direto, ou qual é a parcela que infiltra, primeiro a gente calculou o nosso evento de chuva usando o método dos blocos alternados. Aqui eu já coloquei o resultado direto, tá? O que é importante a gente saber? Assim como quando a gente usa a equação IDF, a gente está trabalhando com valores acumulados, essa equação do SCS, esse equacionamento, ele também é para valores acumulados. Então, quando eu coloco o valor de altura de chuva aqui, esse P, eu tenho que colocar a chuva acumulada até aquele instante de tempo. Aqui faltou colocar o tempo, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. 30, 60, até 180. Então, o primeiro passo seria acumular esses valores de precipitação. Então, aqui, como vocês podem ver, ele já está, os bloquinhos, eles já estão alternados. Então, eu vou só somar aqui. Então, o que é acumulado? É a soma de tudo que aconteceu até aquele momento, né? Então, deixa eu puxar aqui para baixo. Peraí que eu fiz errado. Ó, aqui seria 8,9 mais tudo que veio antes. Então, aqui seria 28,8 mais tudo que veio antes, ou seja, 8,9 e 4,21. Então, eu já pego esse valor aqui, que é exatamente essa soma, né? Pronto. Então, agora, com os valores de precipitação acumulados, eu posso calcular o H excedente acumulado também. Mas antes eu preciso calcular o valor do parâmetro S. Então, o CN, como eu falei, geralmente, ele é o dado que é fornecido e eu posso calcular o S a partir dessa fórmula aqui. Então, eu faço as manipulações necessárias, aí passo por lado e tudo mais, e calculo o S. E aí, aqui, eu fiz uma verificação do de quanto valeria 0,2S. E lembrando que essa fórmula ela é só para quando a precipitação, a altura de chuva, ela é maior que 0,2S. Então, meu 0,2S aqui é 12,7. Então, para esse primeiro valor aqui de precipitação, como ele é menor que 12,7, eu vou colocar que o H excedente é 0. Os outros, como são todos acima de 12, eu vou usar essa fórmula aqui. Então, de forma rápida, eu vou fazer precipitação acumulada menos 0,2S, que está aqui, ao quadrado, dividido por precipitação mais 0,8S. Aí, deixa eu fixar essas células aqui. Aí, uma coisa importante também eu não preciso de tudo isso de casa. Posso ter 2 casas decimais, tá ótimo já. Eu vou deixar só 2. E aqui, como eu falei, esses valores são acumulados. Ou seja, retomando, aqui eu tenho qual que é a altura excedente de 0 até 60 minutos. Aqui é de 0 até 90. Se eu quero saber a cada 30 minutos quanto eu tenho que desacumular esses valores. Então, aqui eu vou ter
de 0 a 60 menos o de 0 a 30. Isso me dá de 30 a 60. Aqui eu tenho de 0 a 90 menos de 0 a 60. Então, eu tenho 60 a 90. E por aí vai. Então, isso aqui... Ó, tá tudo certinho aqui. Então, isso aqui me dá qual é a altura excedente de precipitação a cada instante de tempo, a cada intervalo de tempo, né? Que vai me dar exatamente o meu hidrograma. Só que não em vazão, aqui está em volume, certo? A altura equivalente é a altura equivalente de volume. Então, é basicamente isso, esse conteúdo é realmente mais rápido, tá? Próximo assunto vai ser análise de escoamento superficial direto e hidrograma unitário. Espero vocês no próximo vídeo.